Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, a sempre viva semente da Palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Amém? Lucas, capítulo 9, verso 28. Diz assim: aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a sua partida, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Já em uma outra ocasião nós falamos desse texto aqui na igreja. Eu não me recordo se durante a semana, mas hoje à noite é certamente um momento oportuno para nós lembrarmos dessa passagem do Monte da Transfiguração e daquilo que aconteceu ali na vida dos apóstolos. E existem, obviamente, aqui muitos ensinamentos para nós. Nós gostaríamos hoje, então, de meditar um pouco a respeito desse texto. E eu gostaria também que você fosse até lá comigo, que você desse asas à sua imaginação para nós introduzirmos o assunto, e que você tentasse pensar comigo naquilo que eles viveram naquele momento, naquele monte, nas coisas que aqueles 3 apóstolos viram. Em tudo que eles contemplaram ali, amados, foram de fato muitos milagres. Jesus, o seu rosto, ele é transformado. Existe naquele monte a presença de Moisés e de Elias que vem até ele. Existe uma nuvem que envolve eles, e não bastasse isso, existe uma voz que vem do meio da nuvem, que brada do céu e diz: Este é o meu filho amado. E eu fico tentando imaginar aquilo que Pedro pensou, aquilo que Tiago e João pensaram, enquanto eles estavam ali vendo e contemplando toda aquela situação. Amados, que extraordinário deve ter sido, que glorioso deve ter sido poder estar e presenciar aquele momento específico em que há uma confirmação de Cristo sendo Filho, em que Moisés e Elias aparecem. Pensa que glória, amados, que momento que deve ter sido aquilo.
Amados, a verdade é que no decorrer desse texto que nós lemos, existem aqui várias situações que descrevem a postura dos discípulos com relação à sua vida espiritual, ou com relação à sua forma de crer, ou com relação à sua forma de acreditar, de lidar com Cristo. Existe aqui algumas maneiras que foram mudando, foram transformando-se conforme o decorrer dos fatos. Cada versículo, de um verso para o outro, nós temos um perfil de vida, um perfil de visão espiritual. E amados, a ideia hoje é que eu e você medite sobre essas visões ou sobre esses contextos, para que, quem sabe, no final, eu e você possa chegar a uma definição mais correta e talvez mais bíblica de como que eu e você devemos nos portar diante de Deus, ou o que eu e você devemos ansiar e almejar de fato para a nossa vida, porque milagres como esses, amados, são coisas que nós almejamos ver, nós queremos ver. É muito bom isso, e verdadeiramente isso tem o seu valor. O fato é que essas situações, elas geram uma forma ou um perfil de cristão, elas geram uma linha de pensamento, uma forma de pensamento que nem sempre é a ideal para nós, nem sempre é a mais correta para nós. Hoje eu convido você a ir devagar nos versos para que eu e você possa ir entendendo aquilo que aconteceu. Então veja, nós vamos dar alguns títulos aqui. Então eu peço para que você acompanhe aqui o raciocínio, para que a gente consiga construir o pensamento. Então eu vou chamar, amados, uma primeira forma de espiritualidade aqui, uma primeira forma de ser cristão. Eu vou chamar de um modo geral como a espiritualidade do monte. Talvez fique um pouco confuso agora, mas vamos devagar e nós vamos ligar os pontos depois e nós vamos conseguir compreender. A espiritualidade do monte. Qual que é, amados, essa espiritualidade? É justamente essa que vive esses milagres tão tremendos, que almeja por isso, que deseja ver isso, que almeja por ver o rosto de Cristo transfigurado, que almeja ouvir a voz que brada do céu, a nuvem que envolve Moisés e Elias. Então, amados, esse tipo de espiritualidade descreve um perfil de pessoa ou de cristão que se pauta ou que vive em busca desses acontecimentos, desses eventos, para que aquilo possa gerar nele um ânimo. E eu chamaria isso de até um momento de êxtase, um êxtase espiritual. No entanto, amados, eu devo dizer que esse momento que é gerado com base nos milagres e nos grandes sinais que acontecem, ele acaba sendo um momento, sim, de euforia. Ele tem o seu valor porque ele renova a nossa fé, ele anima o nosso ânimo, mas ele é desprovido de entendimento. Mas como assim, pastor? Foi exatamente isso que aconteceu com os 3 discípulos. Eles se perderam diante daquele quadro, diante do que estava acontecendo. Isso é uma regra? Não, não é uma regra. Você pode ver muitos milagres e compreender os contextos, e mesmo vendo os milagres, compreender o maior dos milagres, que é o que acontece todos os dias da nossa vida. Qual, pastor? Somos salvos todos os dias, a cada manhã. Toda vez que eu e você acordamos e abrimos nossos olhos, sabe o que acontece? Jesus está lá. Todas as manhãs. Percebe? Você quer um milagre maior do que esse? Não existe. Você pode ver muitos paralíticos andando e cegos enxergando. Eles não vão ser tão grandioso como a certeza que nós temos de que Jesus estará lá a cada manhã da nossa vida. Amados, eu não estou desmerecendo os sinais, os milagres de modo nenhum. Tem seu valor, tem seu papel, é importante. Mas estas coisas todas, elas não vão gerar solidez na nossa fé. Não vão nos dar bases ao ponto de nos sustentar nos dias maus. Mas esse é um ponto, depois nós vamos voltar e tentar falar um pouco mais a respeito. Existe um outro tipo de espiritualidade que acontece aqui. Eu sei que você deve ter percebido no texto, no verso 33, Pedro fala o seguinte: quando ele percebe que Moisés e Elias estavam indo embora, ele
interrompe o diálogo. Nós não sabemos exatamente como que aconteceu, como que foi nos detalhes, mas de algum modo ele se aproxima e ele interrompe e ele diz: mestre, bom é estarmos aqui. E qual que é a palavra de Pedro? Ele diz: vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui. Entende? Essa, amados, eu chamaria de a espiritualidade da fuga. Sabe, aquele perfil de cristão que precisa estar na igreja para entender que Deus é Deus. Sabe de uma coisa, amados, isso não é para nós. Esse tipo de espiritualidade, ele gera aquele momento de êxtase, mas quando o culto acaba, quando nós saímos daqui, quando nós saímos do monte, pronto, não tem mais presença de Deus. Então eu e você às vezes temos a necessidade de ficar no lugar aonde eu e você julgamos que tudo acontece, que é o lugar do culto, que é o culto do domingo, que é o momento em que a igreja se reúne. Eu e você às vezes temos a tendência de ficar dependentes desses momentos específicos. É só quando estamos no monte, é só quando estamos no monte. Essa é a espiritualidade da fuga. Você precisa estar em algum local para poder sentir ou ser cheio da presença de Deus. Mas sabe de uma coisa, amados? Deus, Ele é presente em todo o tempo da nossa vida. E nós não precisamos de estar no culto para ter a certeza que Ele é Deus e que Ele cuida de nós, que Ele caminha conosco, que Ele está em todo o tempo conosco, que Ele fala conosco. A glória do Pai, amados, ela está em todo o tempo diante de nós, desde de manhã. Mas percebe que os apóstolos ali, eles ficaram perdidos ao ver aquela situação. Eles não perceberam. E quando Pedro fala dessa forma, amados, na verdade, naquele momento ele esqueceu do ministério, ele esqueceu do propósito, ele esqueceu de tudo, ele queria ficar naquele monte. Então veja que essas coisas todas, se não bem administradas na nossa mente, elas vão gerar confusão. E nós podemos às vezes seguir por locais ou por caminhos, amados, que não são os ideais para nós. Nós não lemos o texto para não estender muito, mas você deve lembrar, quando Cristo desce do monte da transfiguração, o que está acontecendo lá embaixo? Você pode pegar o decorrer do texto, depois você vai ver. O que está acontecendo lá embaixo? Existe um pai, existe um menino endemoniado, e os discípulos que ficaram lá embaixo, eles estavam discutindo questões teológicas, porque na verdade eles oraram pelo menino para que expulsasse os demônios, e ninguém conseguiu, ninguém deu conta, os demônios continuaram. E aí veio os sábios da época, os fariseus, e eles estavam ali debatendo e discutindo o porquê ou os porquês, sabe, questões teológicas para poder compreender o porquê que eles não haviam conseguido expulsar os demônios. Eu vou chamar essa espiritualidade de a espiritualidade do vale. Por que do vale? Porque isso foi num vale, foi no pé do monte que aconteceu essa cena. Mas o que realmente aconteceu ali, amados? Quando eu e você ficarmos pautados nas questões teológicas, quando eu e você acharmos que o que vai mover a nossa vida é o conhecimento que nós teremos, é o quanto que nós sabemos, é o tanto que nós nos esforçamos para estudar, é isso que vai mover a nossa vida, é isso que fará as coisas acontecerem. Mas enquanto eu e você estivermos pensando nisso, eu digo a você, não vai acontecer nada em nossa vida, porque não há o tanto que eu e você aprenda ou conheça ou discuta questões bíblicas ou teológicas, não vai haver poder de Deus sobre a nossa vida, nunca haverá. Sabe por quê, amados? Porque não depende de nós, é a graça do Pai, é o poder de Deus que rege. Entenda algo, amados, eu não estou desmerecendo o estudo. Eu mesmo tenho meia faculdade que eu interrompi para fazer o carisma e já estou, em nome de Jesus, caminhando agora para o final do carisma, com fé em Deus, né, pastor? Em nome de Jesus, e tem sido uma bênção. E quer saber quantos livros eu já li? Eu não sei dizer quantos. O tanto que eu já li a Bíblia, eu sinceramente, amados, não sei dizer quantas vezes eu já li a Bíblia.
O pastor está querendo se engrandecer. Não, eu não estou não, amado. Sabe por quê? Essas coisas não valem nada se o amor de Deus não arder dentro de nós, se Cristo não morar em nós. Não importa quantas vezes você leu ou quantas faculdades você fez, é a graça, é o amor do Pai, amados. Eles estavam tentando fazer a obra, expulsar o demônio daquele menino. Eles estavam tentando de todo jeito e não conseguiram. E quando eles não conseguiram, eles partiram para as questões teológicas para tentar descobrir o porquê. Não é isso. Não é isso. Basta colocar o joelho no chão e declarar o senhorio de Cristo na nossa vida e entregar o nosso coração a Ele. Então tudo vai acontecer em nossa vida. Tudo será real. A bênção que você almeja, o sonho que você guarda no seu coração, os propósitos, os planos que você tem, só basta você colocar o joelho no chão, amados, entregar o coração, quebrantar o coração, vai acontecer. Às vezes nós buscamos, amados, por tantos lugares que não são os verdadeiros. A última espiritualidade desse texto, amados, é a espiritualidade de Jesus. E obviamente que essa é a correta. É aquela que demonstra poder, que demonstra obediência, porque foi exatamente isso que Cristo fez. Ele recebeu uma ordem: suba ao monte. Ele subiu. Era para ele orar no monte, e ele estava orando no monte. E quando ele desce, e tendo cumprido o papel e a obra, a ordem, então quando ele desce, amados, ele então mostra o poder que flui da parte dele, porque ele ora pelo menino, e os demônios são expulsos. Mas é porque ele era Cristo. Não, os apóstolos também poderiam ter feito isso. O problema, amados, é que eu e você às vezes confundimos as coisas. Nós não temos a vida espiritual com clareza em nossa mente, e muitas vezes nós nos pautamos em coisas que não era para nós nos pautarmos, para adquirir fortalecimento. Foi exatamente isso que eles fizeram aqui. Mas agora, discorrendo um pouco mais devagar, para que a gente tente, talvez, se situar dentro desse contexto. A espiritualidade do monte. Existe, amados, uma geração hoje, e não poucos, que estão em busca disso, que procuram por isso, que dependem disso. São pessoas que estão buscando, amados, de todas as formas, os milagres, os sinais, os prodígios. Eu vejo isso por todos os lados. Eu vejo, amados, que pessoas que estão mais conhecidas, pastores famosos, quando eles vão em determinados lugares, você vê os templos cheios. Isso é errado? Não é errado, amados. Isso é uma crítica a quem ficou conhecido? Não, não é não. São servos de Deus, fazendo a obra de Deus. Não há erro nisso, mas existe uma incoerência terrível das pessoas que ficam se pautando ou dependendo destas coisas, desses sinais, desses contextos, para entender que Deus é Deus. Amados, eu e você não precisamos correr de um lado para o outro para poder compreender que existe a autoridade de Deus na nossa vida, que existe presença de Deus em nossa vida. Nós não precisamos buscar uma outra oração de intercessão de alguém que teoricamente teria mais poder ou acesso a Deus do que você. Isso é mentira. A glória de Deus, ela habita em você, dentro de você. Você tem acesso à presença de Deus. Nós não precisamos ver os grandes milagres e sinais para entender que Deus é Deus. No silêncio Ele impera e Ele reina. Quer saber de uma coisa? Ele, o próprio, está aqui nesse momento. Eu não sei quantos conseguem ver, mas Ele está aqui. Eu não sei quantos conseguem, mas Ele está. E sabe o que eu vejo? Vejo pessoas vindo aos cultos e saindo e dizendo: o culto não foi bom. Então eu pergunto: como assim não foi bom?
Como não foi? Existe uma glória, amados, tão presente, tão real em nossa vida. As pessoas que buscam, amados, essa espiritualidade, elas têm consigo um pensamento. Elas dizem, amados, que elas necessitam de renovar a fé, de ver essas coisas, para então a fé ser renovada, ser vivificada, de algum modo receber algum tipo de fortalecimento. É isso que normalmente nós ouvimos. Mas sabe de uma coisa, amados? Naquele monte haviam pelo menos 3 gerações, ou todas as gerações praticamente, representadas ali. Você vê Moisés, que representa tudo aquilo que aconteceu no povo, na geração de Israel, antes do surgimento dos profetas até. Você vê toda aquela geração antes de Moisés sendo representada naquele monte. Você vê também a geração dos profetas que está em Elias, ele estava representado também naquele monte. E você vê a geração dos próprios apóstolos, que eram pós-Cristo, que estava representado naquele monte. E quer saber, amados, estas 3 gerações foram as gerações que mais viram milagres, que mais viram sinais, que mais contemplaram o poder glorioso e grandioso da parte de Deus. Mas foram as 3 gerações mais incrédulas que eu e você podemos conhecer. Percebe? Às vezes eu e você estamos nos faltando em milagres e sinais, mas nós não recordamos que o povo de Israel viu todos os milagres possíveis. Aquilo gerou neles alguma solidez? Não, aquela geração morreu naquele deserto. O que dizer da época dos profetas, amados? Por quantas vezes a nação de Israel se perdeu? Por quantas vezes Deus teve de levantar um outro profeta para poder anunciar, para poder pregar a palavra, e a geração cada vez mais endurecia o seu coração, e no final eles continuaram pecando, até que foram levados cativos, e até que a nação se acaba em razão do pecado. Percebe, amados? Os profetas estavam lá. A geração viu o fogo cair do céu e consumir os profetas de Baal. Eles viram, amados, os profetas, os feitos, os sinais, tudo que aconteceu de milagres no período dos profetas. Aquelas gerações viram. Não gerou solidez no coração, não gerou solidez. A fé era oscilante, eles não eram firmes, eles não tinham base. E o que dizer da geração dos apóstolos, que tinham o próprio Cristo? O que eles fizeram? Eles não só mantiveram o pecado, mas eles mataram o Cristo. Por que, amados? Porque estas coisas não geram solidez, não nos fortificam verdadeiramente, não geram bases, não geram raízes em nós. Mas o que faz gerar raiz, então? O que faz? É quando você acorda de manhã, põe o seu joelho no chão para orar. É quando dá meio-dia e você se lembra de Deus e você vai orar novamente. É quando chega a tarde e você lembra de uma canção e você começa a entoar a Deus. É quando você caminha com Deus 24 horas. É quando você não está no meio da igreja, mas consegue sentir a presença de Deus na sua vida. Você tem certeza do cuidado de quem Ele é. Você não precisa de incentivos. Isso gera solidez em nós. Então a espiritualidade do monte, amados, entenda bem, os milagres são oportunos, necessários e importantes, têm o seu papel, mas não podem ser nosso foco. Não podem ser. Porque se for, amados, então no dia em que você entender que não houve milagres, então você vai dizer, Deus não estava lá. Ou vai dizer a famosa frase, o culto não foi bom. E isso é terrível, amados. Porque se é para você caminhar como igreja e não ver a glória do Pai, do que valerá? Do que valerá? Amados, entenda uma coisa, isso aqui não é uma palavra para você pôr a mão na consciência, isso não é uma palavra para, uma autoajuda, sabe de uma coisa? Cristo está voltando. Nós não temos mais tempo a perder, amados, para ficar sustentando dúvidas em nosso coração, para ter um ânimo dobro, uma fé que está aqui, ora está aqui.
A gente não tem mais tempo para isso não, amados. Jesus está voltando. Então nós precisamos, amados, ter um foco correto, uma visão correta. Perceba uma coisa, amados, dentro do mesmo texto lá, ainda dentro dessa espiritualidade, aquilo gerou uma confusão tão tamanha na mente dos discípulos, porque eles focaram nos milagres, se pautaram nos milagres. Gerou uma confusão tão tamanha que eles simplesmente nivelaram a pessoa de Cristo no mesmo grau de importância dos profetas que estavam ali. Eles se perderam totalmente. Eles viram aquilo que era a representação do milagre, que era a própria pessoa de Moisés e Elias, e eles equipararam aquilo à glória de Cristo que estava nesse lugar. Porque quando Pedro fala, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, percebe como que Pedro simplesmente dá uma igualada de valor? Porque se eu e você, amados, pautarmos nossa vida espiritual, nossa vida de fé em milagres, isso vai gerar uma confusão tão tamanha na nossa vida, que Deus será o milagre. Se não houver milagre, também não há Deus. Percebe que muitas pessoas estão caminhando, dependendo da bênção que almejam receber, e se esqueceram de que tem a presença de Cristo consigo em todo o tempo. Por que isso, amados? Porque o foco está errado. É uma espiritualidade de sinais, de milagres. Entende? Então você esquece do valor de quem é Deus, você esquece da pessoa, você esquece de quem Ele é, perde o valor. Então simplesmente Pedro fala, vamos fazer 3 tendas. Ele nem para dizer, vamos fazer uma maior para ti, Jesus. Ele ficou totalmente confuso. E sabe o que é pior, amados, de toda essa história? É que eles não perceberam o maior de todos os milagres que aconteceu naquele monte. E o que é pior é que muitas vezes eu e você lemos esse texto e também nós não percebemos o maior milagre que aconteceu ali. Nós gostamos de ver e tentar imaginar o rosto de Cristo sendo transfigurado. E ficar tentando imaginar assim, mas transfigurou, transformou, mas o que aconteceu? Qual será que foi a fisionomia? O que houve? Será que ele ficou com cara de Deus? Mas como que é a cara de Deus? Eu não sei. Mas normalmente a gente fica pensando nisso, ou então fica imaginando a presença de Moisés, de Elias. Será que eles estavam meio transparentes, tipo um espírito, sei lá, como a gente conhece, tipo um fantasma? Ou não, estavam em carne e osso, e aí alguns vão falar impossível, porque não pode reencarnar. Enfim, tantas coisas. Mas eu já parei para pensar e tentar imaginar aquela cena. Uma nuvem que os envolve, tipo, sei lá, uma nuvem saiu lá do céu e foi descendo. Nossa, que tremendo! Tudo isso nós pensamos. E a voz então? Como será o timbre de voz de Deus? Estilo Cid Moreira, uma voz grossa, bonita, né? Aquela de presença. Como um trovão, aquela voz forte. Nós pensamos em tudo isso, amados. Nós não percebemos o maior milagre que acontece naquele monte. O maior deles. Eu não sei quantos que já pararam para se perguntar o que Moisés e Elias foi fazer naquele lugar. O que eles foram fazer ali? Foram dar um abraço em Cristo, falar, oi, a gente estava com saudade, viemos aqui falar um oi, ou algo do tipo. Amados, eles não apareceram ali por um acaso, eles tinham consigo um objetivo. E esse objetivo é o maior milagre que acontece no Monte da Transfiguração. A Bíblia diz, amados, que eles estão ali, eles se aproximam de Cristo para falar com eles sobre a sua partida, que estava para acontecer em Jerusalém, naqueles dias. Está no verso que nós lemos. Então entenda uma coisa, partida aqui, amados, a palavra usada é êxodo. E a palavra êxodo, ela traz a conotação ou a interpretação para nós como libertação, que foi a libertação ocorrida lá no Egito. Partida aqui é êxodo, que é libertação. Eles foram até Cristo para dar a Ele fortalecimento, para que Ele pudesse enfrentar a cruz que viria. E quer saber? Esse foi o maior milagre, porque o maior milagre que eu e você podemos viver em nossa vida hoje é a cruz que selou nossa salvação.
É a cruz de Cristo, amados. Esse é o maior milagre. Esse é o maior milagre que aconteceu naquele lugar. Cristo foi fortalecido para ir para a cruz. Não precisa levantar a mão, mas eu sei que você, como eu, muitas vezes não atentou para isso, pensou em todos os outros grandes milagres daquele monte. Mas glória a Deus pela cruz, amados. Esse é o milagre. Esse é o milagre de Deus para nós. É lá que está a remissão dos pecados. É lá que está a nossa salvação. É a cruz que nos motiva hoje a estar aqui sentado nesses bancos. É a cruz que faz com que a minha vida e a sua vida tenham algum sentido. É a cruz que vai nos levar algum dia, amados, para um lugar melhor. É a cruz que nos fará conhecer a presença, os olhos, a cor dos olhos, o rosto, o semblante de Deus. É a cruz que vai fazer isso, amados. Nós não precisamos correr atrás dos milagres, dos sinais. Sabe por quê? A cruz já aconteceu e pela fé ela mora em nós todos os dias. Então, quer saber? Eu já tenho o maior milagre de todos. De todos. Está dentro de nós. Se é assim, então não importa se vier uma doença e eu morrer com ela, porque a cruz me salvou. Não importa se eu perder o meu emprego e ficar sem nenhuma perspectiva de futuro, porque a cruz já selou o cuidado de Deus sobre a minha vida. Perceba que o milagre já aconteceu em todos os sentidos. Não importa se você tem um parente, um filho perdido lá fora, a cruz já te garantiu que ele virá. Amados, a cruz é toda a vitória que nós precisamos. Não falta nada. Ali foi uma bênção completa. Então é muito triste ver alguns de nós andando cabisbaixo, entristecido, questionando a Deus e o seu poder, porque simplesmente não alcançaram ainda o tal milagre específico. Sabe o que nós fazemos com a cruz nessa hora, amados? Nós colocamos ela a preço de nada. Ela não vale mais nada para nós. Então não há tristezas em nós, não há. Nada pode nos afligir, não. Nada. Pastor, mas você vive isso todo o tempo, amados? Eu tenho meus momentos de crise, sim, como todos nós temos, porque nós somos humanos. Mas sim, Deus reina sobre a nossa vida. Deus reina sobre a nossa vida. Quando? Em todo o tempo, amados. Em todo o tempo. Ele reina, Ele impera, amados. A cruz nos garantiu isso. Nós não podemos andar confundidos, amados. Não podemos andar confundidos. E aí tem a espiritualidade da fuga, que nós falamos. E é exatamente isso. Existe um lugar, parece que Deus mora em alguns lugares. Parece que Deus mora na igreja, aqui, de paredes. E as pessoas que vivem nessa espiritualidade, amados, deixam de compreender que na verdade a igreja somos nós, e Ele habita em nós. Esse lugar hoje, amados, é santo. Mas enquanto nós sairmos daqui, esse lugar não valerá nada. Porque você é a igreja. Você é a igreja. Então não fique dependente destas coisas, dos nossos encontros. Não faça isso, não. Eu garanto uma coisa a você: se você buscar a Deus na sua vida, no seu íntimo, na sua vida pessoal, eu garanto a você, amados, que as maiores experiências com Deus você vai viver dentro do seu quarto. Quando ninguém está vendo, quando ninguém está olhando, quando não tem a igreja, quando não tem um ministério de louvor bonito cantando, não importa essas motivações, se você buscar ao Senhor, é lá que a glória se revela, e é lá que causa solidez, que nos firma na presença dEle, é lá no nosso quarto, amados. Os milagres têm o seu valor, tal como a igreja tem o seu valor. Há uma ordem bíblica para nós estarmos aqui, amados.
Entenda aquilo que a gente está falando, por favor. Você precisa estar na igreja, você tem que estar aqui. Essa comunhão de corpo, entende? É aqui que nós somos abençoados, recebemos direcionamentos, estamos debaixo, cobertos da oração dos nossos pastores. Amados, aqui é um lugar de bênção, entenda isso. Mas não dependa daqui para viver sua vida com Deus. Não faça desse lugar a base. Porque quando Cristo voltar, amados, nosso pastor Kennedy, pastora Beth, eles vão subir. Não vai dar para segurar no calcanhar. Então eles são os anjos que nos instruem para que eu e você viva uma vida real lá fora. Perceba, há valor no milagre, há valor na igreja, só não pode ser a sua base, a sua vida espiritual não pode ser movida por estas coisas, porque senão não vai funcionar. Talvez, amados, por isso não tem funcionado por tanto tempo, porque nós estamos tentando encontrar aqui algo que Deus quer nos dar no particular, no íntimo. Não dá para você ser salvo pela unção alheia ou pela unção geral, não dá para fazer isso. Se Jesus voltar e eu estiver num culto de domingo e a unção estiver, sabe, aquela ministração de louvor e todos cheios da graça e pessoas sendo batizadas e Cristo volta naquele momento, se você não tem uma vida com Deus de oração na sua casa, todos vão e você fica. Entenda, amados, viva Deus lá fora, viva Deus na sua casa, viva uma vida espiritual real, não dependa de coisas, não dependa de bênçãos, de milagres, de pessoas. Você tem acesso a Deus, Ele mora em você, é a conquista da cruz. Você se lembra, amados, do véu? Ele foi rasgado, nós temos acesso pleno a Deus. Existe a espiritualidade do vale da qual nós falamos, quando eles perderam tempo tentando discutir as razões ou os porquês que o milagre não havia acontecido. Nós fazemos tanto isso, amados, quando as coisas não acontecem em nossa vida, nós paramos para questionar, nós buscamos textos que possam tipificar ou exemplificar, nós começamos a falar com outras pessoas para poder dar uma descrição da razão, do porquê que as coisas não estão fluindo. Nós tentamos buscar, amados, em outros locais, em outras fontes, algo que somente Deus pode dar. Algo que somente Deus, a autoridade que somente Deus pode derramar sobre a nossa vida. Não perca tempo, amados, correndo por outros lugares. Não faça isso. Lembra-se de Davi? Quando ele vai no meio do exército de Israel, e quando ele contempla o filisteu afrontando o exército e a Deus, então ele pergunta para alguém o que está acontecendo, e alguém começa a discorrer para ele, ou explicar para ele o que estava acontecendo. Então veio o irmão de Davi e fala: o que você está fazendo aqui? Volta para cuidar das ovelhas do seu pai, volta para os seus afazeres lá. O que Davi faz, amados? Ele perde tempo discutindo, conversando, falando com o irmão. Ele olha para ele e fala: o que tenho eu contigo? E ele sai, e ele busca informação com o outro. Sabe por quê? Porque Davi tinha um propósito estabelecido no seu coração. Ele não perdeu tempo com outras coisas, com outros focos que pudessem tirar ele do foco. Olhe para Cristo, amados. Olhe para a cruz, porque a nossa vitória mora lá. Não se perca com outras ações, com palavras contrárias, com pessoas que vêm tentando te desanimar, com circunstâncias que vêm se levantando e parecem cada vez piores. Não olhe para isso, continue olhando para a cruz. A sua vitória está lá. Quando Neemias estava lá no topo do monte, projetando as coisas, aqueles que intentavam matá-lo, para que ele não reconstruísse os muros, aqueles que tentavam matá-lo, que foram contra ele, foram lá no pé: Neemias, desce aqui, nós precisamos conversar. E Neemias olha e fala: eu não posso, porque eu tenho uma grande obra. Então diga uma coisa para o diabo que está tentando desanimar a sua vida, a sua fé. Diga: eu não posso focar nestas coisas, porque eu tenho um propósito que é maior, que é da parte de Deus para a minha vida. Louve ao Senhor, adore ao Senhor em todo o tempo da sua vida. Adore a Deus. Louve ao Senhor.
E então existe a espiritualidade de Jesus, que é a perfeita para nós. Jesus tinha uma incumbência de subir ao monte para orar, e é isso que ele faz. Ele sobe e ele ora. Qual é a nossa incumbência hoje, amados? O que Cristo deixou para nós? Qual é a ordem para nós? Qual é a orientação principal? Qual é a instrução de Deus para nós? Se você analisar bem, amados, não se trata de buscar pelas bênçãos, pelos contextos humanos. Não se trata nem mesmo de suprir as nossas faltas e necessidades. Não se trata de realizar os nossos sonhos. O id mais importante e a ordem mais importante é que você louve ao Senhor. É que você se prostre diante dEle. É que você entregue a sua vida para Ele. É que você cumpra o propósito do id, de levar a palavra. Esse é o maior foco. Se nós cumprirmos isso, amados, então os milagres vão nos acompanhar e as bênçãos de Deus nos seguirão. Isso é certo. Se você cumprir o propósito de Deus para a sua vida, Cristo tinha um foco. Ele tinha que ir no monte para orar, e ele sobe, e ele ora, e em razão disso o Pai o consola, e se apresenta a ele, amados, naquele momento. E o Pai o defende. Mas Deus o defendeu, porque quando Pedro fala, vamos fazer 3 tendas, e Pedro coloca Cristo no nível dos profetas, porque a própria Bíblia diz que ele não estava sabendo o que ele estava dizendo. Quando ele iguala a Cristo, amados, brada uma voz do céu que diz: este é o meu Filho amado. Deus defende. Entenda uma coisa: se você cumprir o propósito, amados, Deus sai em sua defesa. E aí eu fico pensando o que pode nos parar, o que pode nos desanimar, o que pode nos fazer se perder pelo caminho, amados, se nós estamos dentro do propósito, cumprindo, vivendo uma vida espiritual correta, conforme a Bíblia nos instrui, focando e priorizando aquilo que é certo, amados. Quem irá contra Deus? Quem poderá vencê-lo? E é Ele quem vem, amados, a nosso favor. Ele ouve nossa oração, Ele cuida da nossa vida, em cada detalhe dela. Se Deus é por nós, amados, quem será contra nós? Quem será? Ou qual situação será? É isso que eu e você precisamos viver no nosso dia a dia. É isso de que eu e você dependemos, amados, verdadeiramente. E para nós encerrarmos, amados, dentro dessa espiritualidade que Jesus deixa como exemplo para nós, resumindo a coisa toda, veja algo: ele foi obediente. Nós não lemos no texto para não estender muito, depois você pode ler todo o capítulo e o seguinte, e você vai ver que quando Cristo desce, quando ele desce do monte da transfiguração, mais uma vez os apóstolos e as pessoas no entorno tentam fazer dele um rei aqui na terra, e novamente questionam ele dizendo: é agora que a sua glória será revelada para todas as pessoas. Veja que na verdade aquilo vem para Cristo para tentar gerar nele algum tipo de confusão também, mas ele rejeita aquilo tudo, e ele diz: eu vou a Jerusalém, e o Filho precisa padecer no Calvário para que a obra toda seja cumprida. Aquelas pessoas tentam impedi-lo de fazê-lo, mas ele não deixa de ir, e ele esclarece que na verdade ele não veio para cumprir esse propósito aqui, aquele que é notório, que as pessoas veriam, que todos iriam reverenciá-lo. Não é este não, o reino dele era outro. Ele veio para estabelecer, sim, mas ele mora na nossa mente e no nosso coração. Entenda uma coisa com isso, amados: viva uma espiritualidade que tenha noção clara e exata de quem você é em Deus. Há um reino dentro de você, uma glória que foi estabelecida por Cristo, ela está dentro de você. Não importa se não há reverência dos homens, Deus enxertou ela em você através da cruz. Você a tem, você a tem.
O reino de Deus mora em você. É essa a espiritualidade, amados, que eu e você precisamos viver. Não dá mais para ficar pautado nesse tipo de coisa e viver sob esse tipo de contexto. Não cabe, amados. Não cabe. Não cabe. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Fique de pé no seu lugar. Se os irmãos do louvor puderem se achegar, nós vamos orar, amados, e vamos levantar diante de Deus um clamor.